Saudações visionários, como vocês estão? Tudo bem? De cá, Hudson Rafael, o Rude, e nós estamos começando mais um episódio do Talk Visionário. Diante de mim está um servo do Senhor, mais um daqueles que são agraciados por Deus para nos ensinar e trazer boas novas. Um servo de Cristo que eu já conheço há alguns anos. Conheci, inclusive, ele já fazia obra, pregava e estudava ao mesmo tempo, e a correria do nosso querido convidado de hoje já era tamanha. Diante de mim está o doutor e pastor Alexandre Caetano, ele que é membro da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Pastor Caetano, é um prazer ter o senhor aqui e seja muito bem-vindo. A paz do Senhor Jesus a todos os nossos ouvintes, os que estão nos assistindo neste momento e passarão a nos assistir. Para mim é uma honra muito grande estar aqui fazendo e participando desse tão especial trabalho que Deus tem entregue nas suas mãos e também batermos aqui um papo especial, descontraído e de muita edificação, na certeza que pessoas serão edificadas. Amém. Sairão e também ouvirão, tirando daqui lições para as suas vidas, e aqueles que desejam também ingressar na mesma carreira que nós ingressamos e estamos exercendo atualmente. Deus abençoe, um prazer, meu amigo, meu amigão, na verdade, o meu amigo Hudson, que Deus te abençoe, uma honra estar aqui contigo. Seja bem-vindo, meu amigo Caetano, que Deus te abençoe. Eu lembro que alguns anos atrás a gente se encontrava com mais frequência na obra, ou no mínimo se cruzava. Tá indo para onde, Caetano? Vou pregar ali. Você vai para onde? Vou pregar lá. Ruth, você pode me atender uma agenda ali? Caetano, o senhor pode vir ministrando, amigo? Não foi assim, Caetano? É um tempo bom, né? É isto mesmo, irmão Hudson. Na trajetória cristã, a vida e Cristo nos apresenta pessoas. Verdade. Umas vão ficando para trás no decorrer dos anos, do tempo, e outras vão permanecendo. Isto mostra uma amizade saudável que, independente de situação, de qualquer circunstância, sempre está ali presente nos momentos de conversas com os meus amigos, sempre falava ao seu respeito, estávamos com saudade de rever a sua pessoa e para nós é sempre uma alegria te encontrar, servo de Deus. O senhor é uma pessoa inesquecível para mim e para o meu ministério. O pastor Caetano não me conhecia de viver, né, irmão? Porque a verdade é essa. Você só conhece a pessoa convivendo com a mesma. Falaram de mim para o Caetano, fomos apresentados, conversamos um pouquinho. Daqui uns dias o WhatsApp já tocava. Rude, você pode me atender aqui, eu preciso da sua ajuda para determinado ponto aqui no ministério tal, na igreja tal, e a gente ia atender o Caetano e vice-versa, viu? E muito obrigado, agradecendo agora formalmente depois de muitos anos, porque a vida é tão corrida, né, Caetano? E o pastor e doutor Alexandre Caetano ainda ele estudava na época nessa área profissional que ele está atuando. Hoje ele é advogado, trabalha na área jurídica. E nós vamos falar sobre isso, inclusive. E hoje está diante de nós aqui para tratarmos de um tema de suma importância para todos os cristãos. O cristão e o direito. Detalhe, sem negociar a fé. Mas é importante destacar também que não se aplica isso apenas na área do direito, mas esse tema se aplica na sua função profissional. É claro que existem algumas peculiaridades, digamos assim, com relação à área do direito, que é a área de atuação do nosso pastor Alexandre Caetano, pois a gente vai falar sobre isso, né, com mais calma. Mas de antemão, pastor Alexandre Caetano, eu gostaria de saber qual é o maior desafio espiritual para o cristão que atua no jurídico nos dias de hoje. Meu nobre, caro irmão Hudson, em todas as profissões existem os seus desafios. Desafios que devem ser enfrentados diante daquilo que o cristão tem recebido da parte de Deus, porque algumas pessoas, infelizmente,
tem deixado de lado a sua responsabilidade como maior pontualidade da sua chamada com Cristo e tem esquecido do seu chamado. As pessoas, antes de ingressar em uma faculdade, em um curso, seja qual for a área, primeiro ele é chamado por Deus. Esta pessoa, antes de exercer qualquer cargo, um cargo público ou uma função, ele tem esta chamada. O próprio Jesus disse em João capítulo 15, versículo 16, não foi vós que escolheste-vos a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos semieis para que vargues e des frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, a importância do cristão resistir e vencer os desafios, primeiro é ele ter consciência que antes de qualquer coisa, antes dele fechar um contrato com um cliente, com uma empresa, ele é servo de Deus, ele é crente. Irmão Hudson, primeiro vem o caráter, depois vem a profissão. Observe que Deus, quando foi apresentar o seu servo Jó, ele não disse que Jó era pastor, que Jó era apóstolo. Isso é interessante, hein? Que Jó era bispo. Não, ele disse, é um homem fiel, temente a Deus e se desvia do mal. Irmão Hudson, o maior grau de proximidade que a pessoa deve ter com Deus é ser amigo dele. Porque existia uma família em Betânia, que é a família de Lázaro, que ele não era apóstolo, ele não era cooperador, não era diácono, não era presbítero, não era pastor, mas o texto bíblico diz que ele era amigo de Jesus. Amigo de Jesus, Lázaro. Então, toda pessoa que atinge este grau de intimidade, de amizade com Deus, ele vai estar fortalecido para enfrentar qualquer tipo de desafio na sua vida diária. É interessante isso que o senhor está falando, porque, como a gente está comentando aqui, se aplica a qualquer profissão. E qualquer profissão pode ser corrompida, desde uma área de limpeza até aquilo que você considera um cargo de suprema autoridade. De repente, você está sujeito, como qualquer outro, a sofrer algum tipo de assédio, e até mesmo vai de você. Se o caráter for na frente, se o seu princípio for na frente, você não se corrompe. Se o seu princípio foi deixado de lado, se você é um crente 007 na empresa que você trabalha, logo você está muito propício e vulnerável a ser corrompido. Concorda, Caetano? Plenamente, irmão. Na verdade, esta perca de identidade, esta perca da fé, não ocorre de uma hora para outra. Ela vai ocorrendo gradativamente. É uma negociação errada aqui, é outra ali, é outra daqui a outro tempo, de modo que as pessoas vão perdendo a sensibilidade, o temor e o respeito com Deus. Observe que uma pessoa que pratica algo de errado, primeiro, ele começa nas pequenas práticas erradas e depois ele começa a fazer e a praticar as maiores coisas erradas. Na vida cristã ocorre deste modo. Vai negociando alguns valores aqui, outros valores ali. Quando menos se espera, a pessoa já está fora da presença de Deus. Isso é verdade. Eu estive falando esses dias em uma igreja de um nobre amigo nosso, pastor Gilmar. Eu estava falando sobre pessoas que se perdem dentro de casa. A ovelha perdida
ela saiu do aprisco e se perdeu. O filho saiu de casa e se perdeu lá fora. E a dracma perdida, ela se perdeu dentro de casa. Sim. Mas o que me chama a atenção é que quando a mulher ela percebeu que havia perdido alguma coisa, que era a dracma, ela não deixou se levar na acomodação, mas ela foi à procura daquilo que havia perdido. Sim. E tem muita gente nos dias atuais que estão se perdendo, uns estão se perdendo lá fora, outros estão saindo para se perder e outros estão se perdendo dentro da própria casa. São valores que estão sendo perdidos, a moral, o respeito e a credibilidade. Porque antes de qualquer palavra, antes de qualquer verbalização, vem o seu comprometimento com Deus. A sua atitude com Deus fala muito mais alto do que as palavras. Muita gente tem palavras bonitas, usam palavras bonitas, e as ações, infelizmente, estão sendo ecoadas de modo negativo. Então, o perigo do crente, do servo de Deus, perder a sua fé é não tomar cuidado, é começar a negociar os seus valores em troca de interesses e vantagens. É muito vulnerável à perda da sua salvação. Agora vem cá, Caetano, o senhor falando tudo isso e é muito interessante. Porém, na sua área jurídica, existem diversos tipos de assédio, de propostas. Talvez a proposta não é falada como eu falo contigo, de um diante do outro, mas eu acredito que na área jurídica o senhor, por muito, pode e acontece de aparecer propostas para o senhor defender que fujam dos princípios de um cristão. Isso mesmo, irmão Hudson. Na carreira, na atuação e atuando aí em algumas áreas, nós começamos a adquirir experiências. E o nosso contato, a nossa proximidade com Deus, na busca, jejum, oração, leitura da palavra e guardando os preceitos que aprendemos lá atrás com os nossos pastores, que lançaram a semente com os nossos pais, que nos ensinaram a respeito de moral, a respeito de credibilidade, da pessoa dar uma palavra e sustentar aquela palavra que você entregou àquela pessoa. Então, sempre manteve essa situação. A minha família, eu particularmente, sou de uma família muito humilde, natural de Recife, Pernambuco. Vim a São Paulo há 20 anos atrás à procura de melhorar de vida, né? Assim como todos nordestinos. Oportunidades, né? Vem atrás de outras oportunidades. Sim, verdade. Aqui, infelizmente, alguns se enveredam por outros caminhos, mas quando eu cheguei aqui com o coração voltado para construir, crescer, avançar, e hoje em dia estamos avançando todos os dias na presença de Deus. E quando você adquire esta experiência, a maturidade te torna uma pessoa capaz de resistir e dizer não a certas causas que é legal, mas aos olhos de Deus é imoral. É imoral. É legal porque tem brechas, é legal porque está na lei, mas e aos olhos de Deus? Será que você entrando por este caminho irá agradá-lo?
Então, o crente precisa fazer essa introspectiva, analisar os perigos. Será que eu pegando ou entrando nesta área, né, com esta ação, nesta ação, vai ser vantajoso, vai agradar a Deus ou não? É preciso fazer esta análise. Eu entendi perfeitamente. Agora, como discernir entre o que é legalmente permitido, ô Caetano? Eu imagino assim, que são imaginações, o senhor atua na área, mas eu penso que na área jurídica, a cobiça, eh, essas propostas que aparecem sejam muito mais aguçadas do que em algumas outras áreas profissionais. Eu digo na questão legal, por quê? Porque o cliente pode até mesmo dizer, quem sou eu, né? Mas é um exemplo. O cliente pode até mesmo dizer, mas doutor Caetano, isso tem uma brecha na lei que pode ser feito. Isso tem uma brecha. Como que o senhor age? De que forma o senhor age? Qual é o conselho que o senhor dá para um cliente? Você fazer a diferença. A diferença de ganhar, de vencer e permanecer. Permanecer fala a respeito de lucros, de ganhos, de propostas vantajosas. E eu costumo dizer, ô irmão Hudson, que nós precisamos tomar cuidado com as propostas, tanto na área jurídica e no mundo espiritual. Existem propostas que têm muita facilidade, mas não têm o preço, não tem cruz. Toda vantagem, na sua grande maioria, né, vamos dizer assim, nem todas, mas na sua grande maioria, quando se tem a vantagem e não tem o preço, você está tendencioso a cair em um grande abismo. Nós encontramos isto na Bíblia. Satanás chegou para Jesus oferecendo pão sem cruz, glória sem sofrimento. Isso é muito forte. A trajetória se conquista aos poucos. E se você quer ter uma trajetória, uma carreira vitoriosa, você precisa analisar as propostas que chegarão constantemente, batendo no seu escritório, ligando no seu telefone, mandando mensagens, e de modo que você recebe o discernimento, analisa se vai agradar a Deus ou não. Se vai agradar a Deus, você entra e vai ter sucesso com certeza. Pelo que eu tô vendo, o senhor não tem medo de perder cliente não, Caetano. Pelo que eu tô observando aqui, o senhor não tem medo nem um pouco de perder cliente. Até porque o teu princípio, a tua fé, fala muito mais. É aquilo que o senhor falou a princípio, no início do nosso podcast aqui, que antes do senhor ser um profissional renomado em determinada área, antes da pessoa ser um profissional competente em uma função ou em uma área, você é um cristão. Fala sobre isso, meu irmão. Realmente, o irmão Hudson, nós não temos medo de perder, porque quando você faz um trabalho com excelência, pautado na verdade, na confiança, as pessoas vão analisar o teu comportamento, a tua atitude, o teu compromisso. As pessoas, às vezes, chegam com uma situação, uma determinada situação, nós analisamos este caso e, às vezes, as pessoas, irmão Hudson, não querem ouvir a realidade. Eles querem ouvir uma mentira. Querem que o profissional diga o que eles querem ouvir. A massagear o ego, é o que dizem por aí. E isto, eles sabendo, às vezes tem uns que sabem que aquilo é errado, mas querem ouvir da sua boca que aquilo está certo. Sim. E aí
e chegam até com vantagem. E você, sendo uma pessoa crente, você não vai se deixar se levar pelo lucro, pelo dinheiro. Você vai deixar se levar pela verdade, ainda que não vai agradar o cliente. Mas você tem que mostrar para ele a realidade. Olha, a gente pode chegar a vencer ou perder. Por exemplo, o irmão Hudson, tem pessoas que chegam diante de nós e perguntam, mas está tudo certo? Nós vamos vencer mesmo? E aí, se você disser que vai vencer, eles já te pagam na hora. E aí os teus princípios E aí, né? te capacita a mostrar a verdade. E diz, não, na justiça tudo é relativo. Podemos sim ganhar, podemos sim perder. Então você tem que mostrar para quem está te contratando ou querendo te contratar o seguinte: você vai ter uma pessoa empenhada na tua causa. Boa. Que vai estar trabalhando Um na profissional. sua causa. Isto. Agora, eu não posso garantir resultado, porque eu não estou com a caneta. Quem decide o resultado é o juiz. Esses princípios que vão norteando, que vão te dando essa maturidade. É uma coisa simples, né? Se você observar bem, é uma coisa simples. É o que o Senhor sempre ensinou no decorrer da sua vida. Nas igrejas que o Senhor administrou, no caso, dirigiu, a gente usa o termo dirigir, né? E foi dirigente, né? Agora, vem cá. Sem ferir os seus valores, o Senhor, doutor Alexandre Caetano, pastor Alexandre Caetano, até que ponto o Senhor vai em uma causa específica? Eu tenho costume de dizer que às vezes dizer não é perda, é proteção. É melhor você ter paz e tranquilidade do que você ter uma vida atormentada, não conseguir dormir direito. Não tem pé. Sem paz não dá, né? Não tem como você descansar. Eu chego em casa, depois das minhas atividades, eu consigo descansar em paz, porque não tem ninguém correndo atrás de ti, falando que você falou algo e que você demonstrou de outra forma. Então, dizer não é uma proteção. Você está se autoprotegendo para algo que pode ocorrer futuramente contra a sua própria vida e até a sua própria fé. Eu entendi. Agora vem cá, vamos à Bíblia Sagrada, comentando sobre ela, onde eu encontro de uma forma muito clássica e fácil o direito, a sua área de atuação, doutor Alexandre Caetano, na Bíblia. Então, irmão Hudson, nós vamos encontrar base bíblica do próprio direito em situação do Daniel. Porque é muito fácil você exercer uma fé dentro da igreja. É fácil você exercer uma fé quando estamos ali reunidos com os nossos irmãos, um cantando, outro contando um testemunho, outro pregando. É fácil exercermos a fé dentro de 4 paredes. O difícil é exercermos a fé em lugares distantes, onde ninguém está nos vendo. Isto aconteceu com Daniel. Em meio ao decreto que ocorreu para ele se prostrar diante de outros deuses, ele preferiu adorar o verdadeiro Deus. E aí se cumpre aquela palavra que o salmista Davi disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Quando nós entregamos os nossos caminhos nas mãos de Deus, porque às vezes nós pegamos este texto e pregamos para as pessoas lá fora. Pregamos para os pecadores, dizendo: olha, entrega os teus caminhos ao Senhor. Mas dentro da igreja, nós estamos vivendo
em uma insegurança, estamos vivendo ansioso com os problemas e as notícias que estão surgindo todos os dias. Mas a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Ora, se você tem um decreto que vai desonrar a Deus, melhor é você ficar na sua confiança, porque já entregou tudo nas mãos do Senhor nosso Deus. Então, o cristão deve, com o princípio que possui, recusar algumas oportunidades, algumas propostas profissionais, mesmo que isso vai te trazer algum tipo de prejuízo financeiro, Caetano. Positivo, irmão Hudson. O crente, é melhor você manter a sua cabeça, manter a sua paz. Falamos anteriormente sobre isso, mas tem muita gente que tem muito sucesso, tem muita riqueza, mas não conseguem dormir. Vivem à base de remédios. Hoje, com esses denominados influencers que tem por aí, com a vida fácil, de conquista fácil, veja os escândalos que estão ocorrendo Justamente. atrás dessas pessoas, na vida dessas pessoas, porque não pagaram o preço para construir as suas histórias. Toda história que tem tempo, que tem luta, ela é uma história estabilizada, construída debaixo da verdade ou debaixo daquilo que ele acredita. É preciso manter-se equilibrado para não cair na tentação das vantagens, da vida fácil, do dinheiro fácil. Chega muita gente oferecendo Imagino que chega. um dinheiro fácil. Olha, chega cliente consultando algumas questões a respeito de cancelamento de multa. Alguns clientes que tiveram suas habilitações cassadas e aí nos procuram e perguntam: nós podemos ganhar? Já pensando que eu vou responder sim, podemos ganhar. Agora eles não querem receber esta resposta, irmão Hudson. Eles não querem receber, olha, depende. Existem alguns tribunais que vão recepcionar a tese, os argumentos. Outros não. E aí acaba decepcionando esses clientes. Aí você prefere decepcionar o cliente e ficar com a tua paz, ou agradar o cliente e ficar em tormenta, e ficar atribulado? Entendi, mas me explique, vem cá. São brechas que existem na lei, estou certo? Por exemplo, essa questão do exemplo que o senhor deixou agora das autuações, certo? Existe possibilidade no meio jurídico, pelo que eu entendi o senhor falando, mas corrompe e até mesmo é contra os princípios do cristão. Estou certo? Positivo, irmão Hudson. As atitudes começam a refletir no seu caráter. Existem realmente algumas teses que a pessoa pode utilizar, mas nem sempre vai dar certo em alguns tribunais. E aí a gente precisa falar aquilo que é correto para o cliente. Ainda que isso, conforme a sua pergunta, a sua fala, ainda que isto venha incorrer em prejuízos. Então, ficamos com a paz, ficamos em paz, é muito melhor. Tremendo. Agora vem cá, uma das... A gente vai falar de outras coisas, outras profissões também, mas ainda na área do senhor de atuação jurídica, doutor Alexandre Caetano, pastor da Assembleia de Deus Ministério do Belém, como que a gente pode linkar de uma forma mais clara, porque para muitos ser
um cristão advogado é a coisa mais maravilhosa do mundo e não há dificuldade alguma. Como que a gente linka as dificuldades de lutar para preservar a sua integridade e os teus princípios com a sua profissão? Tu me entendeu? Compreendi a sua pergunta. Hoje em dia, impera alguns pensamentos na mente de alguns cristãos. Eu fui pregar uma vez em uma igreja e um pastor amigo meu me apresentou como pastor e mencionou também que nós atuamos na área do direito. E aí, quando ele mencionou que eu atuava, irmão Hudson, na área do direito criminal, um obreiro que estava perto de mim, na hora ele falou baixo, mas eu ouvi. Ele disse: todos advogados que advogam na área criminal são safados. Falou isso. Falou isto. Misericórdia. E na hora eu fiquei assim um pouco sentido, vindo de quem veio, né, uma palavra Sim. de uma pessoa que jamais O senhor não esperava. esperar isto. E de repente ele falou aquilo. Entendeu? O advogado cristão e aqueles que não são crentes, eles defendem o direito e não o delito que a pessoa praticou. Ele defende a dignidade da pessoa humana. Ele defende que seja aplicado uma lei correta para aquele cliente que está lhe contratando. Não é que ele está aplaudindo o ato que a pessoa praticou. Ele vai praticar, vai pegar aquela causa com equidade, com justiça e verdade. As pessoas acham, não, porque é um advogado que vai defender uma pessoa que praticou um crime que é horrendo, que é alarmante diante da sociedade, eles já vinculam o caráter, a personalidade desse profissional com a prática errônea que a pessoa acabou praticando. Então, o advogado está ali para garantir a proteção do seu cliente, dos direitos dos básicos. seus direitos, né? E aí por diante. Não entendi. Meu, muito interessante isso, viu? Porque é uma distorção que existe, viu, Caetano? É uma distorção que existe e, logo, a primeira coisa que se dá na nossa mente quando a gente observa um advogado defendendo determinado cliente que cometeu tal atrocidade é de que a gente compara o caráter do cliente, o cometedor, o que cometeu o crime, o delito, com o do tal advogado. Você já percebeu isso? A gente acaba comparando. Então, assim, dá para ser crente sendo advogado, né, irmão? Sim, dá para ser crente, servo de Deus e pentecostal ainda mais. É esse detalhe, não pode deixar de falar. Existe esse detalhe ainda. E o crente, servo de Deus, ele sabe como vai enfrentar esse tipo de situação. Você observa que algo aí que o senhor levantou a respeito desse pensamento, muitas pessoas têm esse tipo de preconceito, não é? Se levanta, fala coisas que não sabe, acaba falando aquilo que ouviu falar. Ouviu de alguém. As pessoas repetem os erros daquelas pessoas que acabam falando, ensinando coisas erradas. Mas, na verdade, o direito é para todos. Se está ali na lei, principalmente na lei de Deus. E agora, na lei dos homens, na nossa Constituição. Então, é preciso o cristão analisar, observar e ter essa possibilidade de agir com a justiça baseado
na lei, e aí você tem e vai assumir, exercer um papel com mais preparo, tranquilidade, segurança e com certeza vai ter respeito aí diante da sociedade, aonde você atua, aonde você exerce aí a sua função. Então não precisa. Uma pergunta óbvia, vai parecer redundante diante do que nós já conversamos até então. Então, o sujeito, o cliente, vamos usar o termo, vamos colocar. O senhor atua na área criminal. Criminal também. Também, mas tem assim uma quantidade maior de atuação em determinada área do senhor hoje? Ou é bem balanceado assim? Hoje eu atuo, mas a maioria dos meus processos são na área de família, Família. direito civil. Certo. Então, a demanda maior hoje Isso, a demanda, a palavra certa. mas eu gosto da atuação da área civil, gosto da atuação da área criminal, é o que eu mais gosto de atuar, é na área criminal. Na área criminal. Existem outras áreas que às vezes as pessoas nos procuram e nós temos aí outros profissionais que trabalhamos em parceria, são pessoas de confiança, que exercem também a sua profissão, são pastores, homens de Deus. Outros, às vezes, não são crentes, mas carregam uma postura, um caráter que realmente de credibilidade. Eu entendi tudo que o senhor falou, que maravilha, acerca dos princípios, acerca da nossa fé, esclarecendo bem o que de fato é o nosso tema, mas em algum momento, alguma causa vai exigir uma mentira ou uma distorção, ô Caetano? Ou é uma opção criada para conquistar uma brecha da lei? Alguma causa vai exigir uma tal de uma distorção ou uma mentira? Olha, existem algumas causas que não é que você estará mentindo, você vai estar observando aquelas ilegalidades que ocorreram dentro daquele processo, as omissões, os excessos que foram praticados dentro daquele processo e algo ilegal que ocorreu no processo. E aí o advogado profissional, todos aqueles que atuam nesta área, irá fazer uma análise com muita perícia dentro do processo e analisando esses fatores principais, ele terá argumentos suficientes para poder levantar a sua tese favorecendo o seu cliente. É óbvio que, às vezes, existem algumas teses que não são recepcionadas em alguns tribunais, mas desde que o profissional veja aquilo que está dentro do processo legalmente, ele pode seguir ali o seu curso e vai ter um sucesso dentro dele. Interessante, né? Muito bom. Então não é necessário mentir, nem distorcer nada. Eu creio que o senhor tem muitas coisas aqui ainda a falar sobre o assunto, mas assim, o direito trabalha com leis humanas e a nossa fé, o cristianismo em si, se baseia em princípios espirituais e eternos. Vamos usar o termo princípios eternos que são revelados aqui na Bíblia Sagrada. Como linkar ambos sem descumprir o juramento profissional, porque a gente já falou como não descumprir a nossa fé, os nossos princípios, mas sem descumprir o seu juramento profissional, Caetano. Todas as vezes que estivermos diante de uma situação que é difícil e que isto vai trazer um prejuízo para a sua vida espiritual, você não vai ficar bem consigo e você não vai ficar bem com Deus. Tomaremos algumas decisões, a saber, é preciso renunciar
você analisando o contexto, que aquilo ali vai te prejudicar a sua vida com Deus, você chama a pessoa, renuncia, avisa ao cliente que está se retirando, para que ele possa constituir outro profissional, há um tempo hábil para isto, e até mesmo evitar algumas situações que trarão prejuízo na sua carreira. Tem profissionais por aí, em outras áreas, que estão tomando grandes prejuízos porque não tiveram o cuidado de tomar algumas decisões certas. As nossas decisões refletem no nosso futuro. As decisões que tomamos hoje, as decisões certas, podem resultar em sucesso amanhã. E as decisões erradas que tomamos hoje podem se tornar em prejuízo amanhã. Analisando todo este contexto, tomando essas decisões, irmão Hudson, com base na sua fé, na sua maturidade espiritual, nós vamos ter uma resiliência, uma capacidade de resistir. Porque quem nos sustenta é Deus. É Deus. Através do nosso trabalho. A nossa capacidade vem de Deus. Nós confiamos piamente nele. Tem gente que confia na sua experiência, nos seus estudos. Tem gente que confia nas suas amizades e acaba se decepcionando. Agora, irmão Hudson, os ouvintes que estão aí nos ouvindo, eu quero ver alguém que confia em Deus para ser decepcionado. Você vai confiar no homem, vai ser decepcionado. Vai confiar em família, vai ser decepcionado. Mas quem confia em Deus jamais será decepcionado. Muito forte isso, viu, Caetano? Caetano, eu tenho algumas dúvidas assim. Na verdade, algumas coisas já são bem esclarecidas acerca do direito da fé, do Estado laico, né, da liberdade religiosa. Algumas coisas eu tenho conhecimento, mas eu acredito que, por muito, é superficial, né? E muitos dos nossos espectadores gostariam de entender um pouquinho mais, se o senhor puder, dessa liberdade religiosa. E se é cumprida, né, nos nossos dias. Irmão Hudson, nós temos hoje uma garantia constitucional pela própria Constituição do nosso país e outras leis que garante a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Quando se refere a um Estado laico, isso significa que o Estado ele não tem uma tendência para uma religião, ele não pode favorecer uma religião e desfavorecer a outra. Então, o Estado está ali para proteger, seja qual for a religião. Entretanto, nós que exercemos a nossa fé, a nossa crença em Deus, está sendo cumprido a questão da lei. Hoje, com o avanço de alguns pensamentos, de algumas pessoas que têm levantado alguns posicionamentos que está deixando o Estado, o próprio Estado, limitar em algumas situações a manifestação religiosa. Lamentavelmente, nós encontramos aí algumas pessoas que fazendo cultos em praça pública, chegando policiais para tirarem essas pessoas, os crentes que estavam ali fazendo seus cultos. Eu vi alguns vídeos na internet, entendeu? Caetano. Eu já vi algumas reportagens sobre isso. E quais são os justificativos? Chegou até os seus ouvidos, doutor? Sim. A justificativa é de não querer incomodar as outras pessoas, a lei do silêncio,
Então, eles acabam querendo limitar a nossa liberdade religiosa com esse tipo de pensamento. Entretanto, com a livre ou livre exercício da nossa crença, da nossa fé, nós temos a base constitucional que nos protege e que, se ocorrer em alguns lugares, eles podem sim invocar a lei e a Constituição para que haja essa garantia e essa proteção. Aí a importância do cristão no direito. E a pergunta é devolvida: qual a importância do cristão no direito? Positivo. Quando as pessoas não conhecem os seus direitos, eles acabam criando e caindo em ciladas, porque Sim. às vezes você vai enfrentar algumas situações que não te darão a possibilidade de você vencer. E aí as pessoas recorrem a quem? Aquele que exerce, que trabalha com o direito. E nós estamos aí para que possa trazer esse esclarecimento ao povo de Deus, nesse bate-papo aqui abençoado, para que as pessoas possam, da forma correta, utilizar tanto a Bíblia Sagrada quanto a própria Constituição. Entendi. Tá aí a importância. O cristão tem uma responsabilidade como cidadão de cumprir muito bem, inclusive as leis, colaborar com o Estado enquanto defende a liberdade religiosa. Você acredita que o cristão atual tem agido dessa forma, tem contribuído, tem colaborado com as leis? Você já viu cristão infringindo leis, Caetano? Parece brincadeira, né? Infelizmente tem muitos que acaba entrando por esses caminhos, né, da desobediência. Desobedecem às leis dos homens e às leis de Deus. E com isto, as pessoas não tomam esses cuidados que a própria Bíblia nos dá, esta proteção e este conhecimento. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Agora, irmão Hudson, não existe uma instituição mais poderosa na sociedade do que a Igreja de Cristo. Não vai ter nenhum órgão do governo que possa fazer o que a Igreja de Cristo faz. As igrejas atuam na forma de transformação, de reabilitação no ser humano. Verdade. Às vezes, a pessoa que pratica um delito, quando eles saem da cadeia, eles voltam a praticar os mesmos delitos. Uhum. Mas quando a igreja está lá atuando, que prega o evangelho, que anunciam a palavra de Deus, essas pessoas saem de lá consciente que não deverão praticar mais aqueles atos, mudados, com suas mentes transformadas, porque é aquela metanoia, aquela transformação que o próprio evangelho, através da pregação dos crentes e das igrejas que exercem este papel fundamental no meio dos presídios, coisa que o próprio Estado é inerte. Lamentavelmente, você não vê um investimento no meio daqueles que estão presos. Às vezes eles saem dali até pior. Até pior. Mas a igreja tem um papel fundamental de educar, ensinar essas pessoas. Quantos testemunhos nós temos de pessoas, e os ouvintes que estão nos ouvindo, muitos aí irão se identificar. Tinha uma vida completamente errada e, se continuasse com a sua trajetória, iria terminar em morte e destruição.
Mas o evangelho chegou para mudar esta história. Eu digo isto como testemunho angular. Também o evangelho chegou até mim e eu sou fruto da pregação do evangelho e da transformação daquilo que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Aquilo que a sociedade não pode fazer, a filosofia não pode fazer, aquilo que muitos profissionais não podem fazer, o evangelho de Cristo faz e transforma mesmo. Caetano, é a importância social da igreja. Você vê a importância, inclusive, da igreja na sociedade, importância social. Mas eu digo isso que a gente observa que nós não apenas, eu me coloco porque sou cristão, nós não apenas estamos na sociedade para defender um credo religioso, mas para dar auxílio a quem necessita, seja aquele que tem uma dependência química, aquele que praticou um crime que precisa ter novas atitudes, ser reciclado na sociedade, e a igreja proporciona, com base na Bíblia Sagrada, essa oportunidade de uma nova vida e trabalha em prol disso. Tudo aquilo, conforme o senhor disse, que os governos atuais não se entregam tanto para executar, não trabalham tanto para fazer. Não é isso? Isso mesmo, Rodson. Quando a sociedade ela recepcionava a pregação do evangelho e fazia com que a Bíblia fosse divulgada nas escolas, muitas pessoas irão lembrar da época que entregavam o Novo Testamento. Eu lembro. Pequeno, nas igrejas, era distribuído nas salas de aula. Todos os alunos recebiam aquele Novo Testamento, levavam para casa, estudavam. Então vejam que a moral, o respeito até dos próprios alunos com os professores era outra. Hoje em dia não há mais respeito, infelizmente, porque as pessoas estão desvalorizando, jogando para o lado aquilo que deveria preservar. E estão hoje, infelizmente, querendo tirar a Bíblia de muitos lugares. E alguns já conseguiram, né? Já conseguiram tirar a Bíblia de algumas repartições. Em alguns lugares, eles já proibiram usar algumas imagens que remetam a alguma religião. Sim, verdade. De modo que isso aí tem causado um prejuízo moral. Porque a Bíblia, ela tem a resposta para aquilo que nós precisamos e traz esta educação moral, social e espiritual para o ser humano. Maravilha. Agora, quais são os direitos do cristão na sociedade, Caetano? Que o senhor pode identificar alguma de suma importância e de grande relevância? O direito do cristão na sociedade. A gente já falou do Estado laico, e já é um direito, né, do cristão na sociedade. Embora, como a gente mesmo comentou agora, nem sempre tem sido cumprida, e eu não falo isso por ser cristão e por ter visto alguns vídeos que circularam e até algumas experiências que tivemos do que o senhor mesmo comentou, de policiais tirando pessoas que estavam cultuando de praças públicas, etc. Mas me fale sobre isso, se existe algum outro direito do cristão que a gente pode destacar nesse assunto, nessa conversa? Existe o direito principalmente da igreja, os templos que têm a isenção tributária. Isso é interessante. Até porque a igreja utiliza os meios que são arrecadados dentro da própria igreja para ser utilizado em benefício da sociedade. A sociedade, justamente. Eu lembro... Essa é uma garantia principal para as igrejas. Existe também a garantia de crença, de religião. Você ter aquela garantia, aquela proteção de poder expressar.
coisa que em alguns países, infelizmente, aqueles países autoritários, que não têm essa liberdade que nós temos aqui. E graças a Deus por isto, que enquanto algumas pessoas estão sendo perseguidas, mortas por expressar a sua fé, aqui, graças a Deus, nós ainda temos uma igreja que tem exercido o seu papel diante de muitos escândalos, de tantas notícias ruins que nós deparamos Sim. diariamente. Só que a igreja de Cristo, a que foi edificada pelo próprio Senhor, quando ele disse, esta aqui é a pedra, se referindo a ele mesmo, né? Não a Pedro, mas se referindo, eis aqui a pedra, eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja de Cristo, essa sim tem exercido e tem tomado assim uma proporção, crescimento, Sim. né, diante da sociedade e que vem a crescer cada dia mais. Isso. Na Bíblia está escrito, palavras de Jesus, ele diz, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Como o senhor explica essa fala? Se refere ao respeito que nós precisamos respeitar as autoridades. O próprio apóstolo São Paulo disse que nós devemos fazer orações por aqueles que são constituídos por Deus, porque todas as autoridades são constituídas por Deus. Nós devemos dar tributo, respeito ao homem, mas glória e honra somente a Deus. E o que é isto? As pessoas devem amar ao Senhor de todo o seu coração, não ter algo ou outro alguém como o Senhor controlador, dominador da sua vida, porque aquilo que te domina é o Senhor. Quando as pessoas deixam a riqueza, o dinheiro dominar, ele está sendo escravo do dinheiro. Quando a pessoa está deixando a bebida, a droga dominá-lo, ele está sendo escravo daqueles vícios. E nós somos servos de Deus porque deixamos Cristo nos controlar, porque a palavra Senhor é cúrio, é dominador, aquele que rege, aquele que tem o controle. E aquele que tem o controle da igreja tem o controle da nossa vida e vai permanecer no controle de todas as coisas. Amém. Caetano, a gente já está chegando ali para os finales do nosso podcast, nosso Talk Visionário, mas eu observando, eu comecei a crer que existe a necessidade de mais cristão em posições de destaque, sendo eles ministros, promotores, etc, etc, etc. Nós temos o André Mendonça, né, que é um ministro aqui no nosso país, do Supremo Tribunal Federal. E qual a importância de cristãos em posições, como por exemplo a do André Mendonça, em posições de destaque, Caetano? Pastor, as pessoas, há um tempo atrás, tinha um pensamento, não é? Achava que não poderia estudar, não poderia se preparar, até porque algumas igrejas ali na época de 90, 90 aproximadamente, pregava-se muito, até porque a cultura das pessoas nesta época era uma cultura pequena. Com isto, se alastrou esse tipo de pensamento que o cristão não deve se preparar, não deve investir nos seus estudos, mas o cristão precisa sim se preparar, tanto espiritual quanto social. Investir nos estudos, investir em cursos, se preparando para chegar à oportunidade. Sim. É melhor estar preparado quando chegar a oportunidade do que estar despreparado quando a oportunidade chegar. Ah, Tem gente
que está à procura da oportunidade. Mas eu vou fazer aqui uma pergunta. Esses que estão à procura das oportunidades estão se preparando? Estão entrando pelas portas que Deus está preparando para ele? Tem gente que tem medo de entrar pelas portas que Deus prepara. Ah, eu não vou entrar, eu não aceito, eu não quero, porque fica com aquele pensamento medíocre, Sim. aquele pensamento pequeno. Antes de Deus mudar, antes de Deus nos levar para o ambiente e mudar o ambiente, ele primeiro vai mudar a nossa mente. Isso. Irmão Hudson. Então é preciso as pessoas mudar, ter essa ciência. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, 12, versículo 2, ele disse: renovai-vos, não é? Não vos conformeis, aliás, não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos do vosso entendimento. É. Então, quando as pessoas renovam a sua mente, se prepara, investe, revisa, estuda, então muitos crentes, pastor, graças a Deus, estão chegando em lugares aí de destaque. E nós precisamos de mais, conforme o senhor falou aí, né? Tem o ministro do STF, o André Mendonça, tem tantos outros no STJ, e Deus está preparando aí, levantando homens, e que levante cada dia mais pessoas preparadas, que estejam aí prontas para chegar diante da porta que ele está abrindo. A cadeira está lá. Só falta o sujeito tomar a postura de um cristão, além de salvo, corajoso, e correr para o que Deus preparou para ele. Caetano, eu tenho uma curiosidade. Fala para mim um visionário que o senhor se inspira. Irmão Hudson, desde o dia que o senhor veio com aquele projeto da revista Visionário, que tomou uma proporção muito grande no Brasil, nas distribuições. Chegou do Texas, hein? Que legal. Chegou mesmo. Das distribuições, das revistas, e eu tive a honra de escrever várias matérias para a revista, inclusive aqui em primeira mão. Eu escrevi alguns livros de temas que eu escrevi na sua revista. Que bênção. Eu estive analisando os temas, os assuntos, eu falei, irei fazer um livro de relevância com esse tema. E escrevi um livro agora, Os Visionários, baseado na sua revista. Olha só que benção. Tem que trazer aqui para mim divulgar, hein? Os Visionários. Isso mesmo, Os Visionários. Que benção. E o visionário que nós temos como bem maior, e o maior, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o maior visionário de toda a história. Verdade. E que toda a sociedade está ligada a ele. O que é o homem sem uma visão? E uma visão correta, né? Porque muitas coisas você pode ver, mas ter visão já é um termo totalmente diferente. O que é ter visão para o doutor Alexandre Caetano? Ter visão é você enxergar além. Tem gente que apenas enxerga, mas não tem visão. O enxergar é diferente de você ter uma grande visão. Quem enxerga, enxerga até o seu limite. Quem tem uma visão, ele vê além. Ele sonha grande, ele avança, ele não para diante das dificuldades. As dificuldades surgem, mas como um obstáculo para levá-lo a um voo, a um lugar maior. E é isso que o visionário faz. O visionário, ele pega a situação que está em volta, ele consegue extrair tudo de bom. Enquanto a pessoa que enxerga só consegue extrair de uma situação, de uma tragédia, de um caminho que ele acabou trilhando, não consegue enxergar, ele fica travado, isolado. Mas o visionário não. Eu irei sair daqui, porque Deus é comigo e vai me fazer voar com asas de águia.
Maravilha. Isso é uma definição muito boa do que é visionário. Isso aí vai virar corte, hein, pastor Caetano? Considerações finais do pastor Alexandre Caetano, mas antes, é a Bíblia que nos mostra com muita clareza, e o nosso querido doutor Alexandre Caetano, que também é pastor da Assembleia de Deus Ministério do Belém, trouxe com muito afinco, muita graça, sobre o nosso tema de hoje, que é o cristão e o direito sem negociar a fé. Lembrando que esse tema se aplica não só para quem atua no direito, para aqueles que estão na área jurídica, mas para todos os cristãos que têm uma vida profissional, que têm uma profissão, que atuam no mercado de trabalho. Você pode ser cristão sem, de fato, negociar os teus princípios e muito menos perder a sua fé. Pastor Alexandre Caetano, suas considerações finais, fique à vontade. Nobre Hudson, eu quero agradecer aqui a Deus por este maravilhoso bate-papo que tivemos aqui de edificação, assuntos muito importantes, o senhor acrescentando aí com os seus conhecimentos, também aprendemos bastante, na certeza que vamos deixar um legado para essa geração que não sabem o que é folhear a Bíblia, livros, não sabe o que é pegar em livro, passar noites escrevendo, pegar cadernos e cadernos e passar noites e noites escrevendo. Então, o legado que nós deixamos para esta geração é que estude, continue firme, ame a Deus acima de qualquer coisa, independente da situação que você esteja enfrentando, do luto, da perca. Tem um livro que eu acabei de escrever, Quando Passa a Tempestade. E neste livro eu extraio alguns assuntos falando sobre que nenhuma tempestade dura para sempre. Se a tempestade for maior, aí que ela passa mais rápido. Quanto maior for a tempestade, mais rápido ela passa. E não importa o tamanho da sua tempestade, saiba de uma coisa, um dia ela passa e você se ergue novamente para cantar o hino da vitória. Muito obrigado pelo convite ao nobre irmão que está ali na mesa do som, Fábio. o Fábio. Tive o prazer de conhecê-lo. Que Deus continue abençoando sua vida. Muito obrigado, irmão Hudson. Eu que agradeço. Deus abençoe, pastor Alexandre Caetano, nosso querido doutor. Você que nos assiste, nos acompanha até aqui no Talk Visionário, eu quero pedir para você mais uma vez se inscrever no nosso canal, Talk Visionário. Seguir-nos também lá no Instagram, Talk Visionário. Se inscreva nos nossos canais, sigam-nos, mas também compartilhe e comente as nossas publicações de vídeos, nossos cortes também, que logo vai estar surgindo, vai aparecer para vocês aí, ok? Não deixa também de acionar aquele botãozinho das notificações. Você vai ser notificado todas as vezes que nós subirmos um vídeo novo. Quero agradecer vocês que ficaram até aqui, mais uma vez a presença do Dr. Alexandre Caetano, e nos encontramos no nosso próximo episódio do Talk Visionário. Deus abençoe, até a próxima.